O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Senhor Jesus, auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, já que somente assim as bênçãos que nos concedes podem fluir através de nós, em nosso apoio e em favor de todos aqueles que nos compartilham a existência. Induze-nos à prática do entendimento que nos fará observar os valores que porventura conquistemos, não na condição de propriedade nossa, e sim por manancial de recursos que nos compete mobilizar no amparo de quantos ainda não obtiveram as vantagens que os felicitam a vida. E ajuda-nos, ó Divino Mestre, a converter as oportunidades de tempo e trabalho com que nos honrastes em serviço aos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que sejamos ou naquilo que possamos dispor, de maneira a sermos hoje melhores do que ontem, permanecendo em Ti, tanto quanto permaneces em nós, agora e sempre. Assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor da vida, queremos mais uma vez elevar as nossas preces para podermos receber a Tua misericórdia e a proteção da corrente franciscana, das falanges brancas do universo, de Miguel Arcanjo e dos orixás que comandam a CFA, a fim de prosseguirmos na nossa trilha em busca da luz. Pedimos humildade para reconhecermos as nossas imperfeições e força e determinação para superá-las. Ajuda-nos, Senhor, a identificarmos e aproveitarmos as incontáveis oportunidades que surgem no nosso caminho de aprender e praticar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, particularmente a caridade aos nossos irmãos sofredores. Pedimos a Maria Santíssima que envolva o nosso planeta na sua luz azul de paz e harmonia e console os nossos corações amargurados pelas provas e expiações que precisamos vivenciar para evoluir. Pedimos pelas crianças órfãs, abandonadas, famintas, maltratadas e abusadas, pelas vítimas das guerras, de perseguições religiosas, de conflitos étnicos e políticos. Pedimos pela paz entre povos e nações, entre governantes e governados, pela paz entre as religiões, seus líderes e seus seguidores. Que a fraternidade seja a prioridade em todos os corações dos filhos da criação.
que a humanidade possa compreender que somos todos filhos do mesmo Pai, que temos todos a mesma origem e o mesmo destino. Pedimos pela paz no nosso Brasil, no nosso Rio de Janeiro, nos nossos lares e nos nossos corações. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara e pelos irmãos que seguem colaborando para que os trabalhos assistenciais da nossa casa continuem a operar. E que todos nós, médiuns e frequentadores, elos que somos da corrente franciscana, continuemos vigilantes, vibrando e aguardando o nosso reencontro na nossa casa. Que as nossas preces envolvam a todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, agora e sempre. Obrigado, Senhor. Queridos irmãos, bem-vindos a mais um Evangelho da Casa de Francisco de Assis. Hoje nós temos o capítulo 13 do Evangelho. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. O óbolo da viúva. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe faz falta. Deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Essa passagem é do Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículos 41 a 44. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos suficientes, e se desejam possuir riquezas, dizem, para lhe dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até ser sincera em alguns. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos? Não haverá quem, desejando fazer bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto? Esta segunda intenção, que esses tais porventura dissimulam aos seus próprios olhos, mas que se lhes depararia no fundo dos seus corações, se eles os perscrutassem, anula o mérito do intento, visto que, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele, no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais as descobertas de tesouros, de uma favorável ensancha aleatória, do recebimento de inesperadas heranças, etc. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos? Certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo e, ainda menos, a missão dos espíritos a quem Deus permite se comuniquem com os homens. Daí vem o serem punidos pelas decepções. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se veem de fazer todo o bem que desejariam,
lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem se privar de coisa alguma. Grande seria realmente a satisfação do primeiro se pudesse socorrer em larga escala a indigência, mas se essa satisfação lhe é negada, submeta-se e se limite a fazer o que possa. Aliás, será só com o dinheiro que se pode secar lágrimas e dever-se-á ficar inativo desde que não se tenha dinheiro? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil aos seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure-as e elas se lhe depararão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõem todos, à falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Essa passagem do Evangelho é mais uma que trata da importância da caridade, das várias formas que se tem de praticar a caridade. Marcos faz uma comparação entre as grandes somas doadas pelos ricos e os minguados níqueis da pobre viúva, justamente para que nós possamos fazer uma reflexão da verdadeira intenção de um ato de caridade. É óbvio que para quem recebe o auxílio, pouco importa o quanto o donativo vai fazer falta para quem doou, principalmente se o necessitado não sabe de quem veio. Por isso é que quanto mais sacrificado é o benefício, maior é a caridade, pois demonstra o quanto nós somos capazes de nos compadecer do nosso próximo, de quanto nós podemos renunciar em favor de quem tem menos do que nós. Por mais que existam pessoas ricas que pratiquem a caridade, a maioria doa mesmo o que não faz falta. Isso sem falar nas que do alto do seu egoísmo não estão nem aí. É mais comum se verem atitudes de caridade e partilha de recursos entre os mais humildes, talvez até porque muitos já conhecem as aflições que as privações causam. Por isso é que o Evangelho diz, em outra passagem, que a prova da riqueza é mais difícil que a da pobreza. Quem não lembra? É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Para quem não conhece privação, que nasceu e vive no luxo, fica mais difícil se importar com situações que não fazem parte do seu dia a dia. Quando acontecem tragédias em comunidades, deslizamentos, desabamentos de casas, é comum os vizinhos acudirem e acolherem os que foram mais prejudicados. É puro conhecimento de causa. Eles devem pensar, hoje foi ele, amanhã pode ser eu. É um equívoco pensar que só com dinheiro e riqueza se pode fazer caridade. Quantos de nós usamos a desculpa da falta de recursos para não prestarmos algum auxílio? Todos nós temos alguma coisa que sirva para alguém. O nosso tempo, nossas habilidades, a nossa saúde. Podemos visitar doentes, idosos, brincar com crianças, ensiná-las, participar de mutirões de limpeza, construção, distribuição de alimentos e roupas e também, e não menos importante, disponibilizar a nossa mediunidade e a nossa energia anímica para que os guias espirituais possam aliviar o sofrimento dos nossos irmãos desencarnados. Ninguém é tão rico que não precise de alguma coisa, nem tão pobre que não possa doar algo de si. Até porque, como disse Francisco de Assis, é dando que se recebe. Bom, meus irmãos, acho que fica aí a reflexão para que nós nos conscientizemos que não precisamos ser ricos e poderosos para prestarmos o auxílio aos nossos irmãos mais necessitados. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa,
que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que a paz de Deus permaneça sempre em nossos corações.